Trabalho do jeito que eu faço para todo mundo aqui, com o maior respeito. Se vocês não me ajudarem, eu vou continuar e vou levando aí também, blá blá blá, e acabou. Então, vamos lá. Voltando a dizer que essa história é reconhecida internacionalmente pela luta de um povo que luta por justiça e igualdade. Imagine esse sertão há 120 anos atrás. Só para vocês terem uma ideia, o Brasil, há 120 anos atrás, tinha 90% de analfabetos. Isso quer dizer que nós, nordestinos, éramos 100% de analfabetos. O que acontece? Essas pessoas que viviam pelos sertões viviam humilhados, escravizados pela grande elite burguesa do país. Ou seja, a grande elite conservadora e burguesa que escraviza o homem pelo homem. A partir de março de 1830, nasce, volta, em 1830, em março, 13 de março de 1830, nasce na Vila do Campo Maior do Quixeramobim, Antônio Vicente Mendes Maciel. Quem é Antônio Vicente Mendes Maciel? Esse menino cresce, essa criança vai crescer num momento turbuloso da sua família. O pai era um alcoólatra e gostava também de uma jogatina, de uns carteados. Como tinha uma linda casa e a praça da Quixeramobim em comércio. Antônio Conselheiro fica órfão aos 5 anos de idade e ele é criado por uma madrasta má que o maltrata muito. Antônio Conselheiro vai perder o pai quando ele tinha 25 anos de idade. Antônio Conselheiro herda dessa família, os Maciéis, a qual tinha uma rixa pesada entre os araújos. São duas famílias tradicionais de Quixeramobim. Por ser mais abastadas, os araújos acusam os Maciéis, que é a família de Antônio Conselheiro, de roubo de criação. Essas duas famílias entram em choque. Aquela confusão de um matar um da família e outro mata do outro. Mas Antônio Conselheiro, nesse meio, o que é que acontece? Ele está caminhando por outra direção. Antônio Conselheiro estuda, Antônio Conselheiro frequenta, ainda não era o Antônio Conselheiro, era o pequeno Antônio, frequenta a casa paroquial, vai receber a influência da Igreja Católica, vai receber a doutrina católica, o Evangelho. Ele cresce dentro dessa comunidade, ouvindo padres, ouvindo bispos, tomando a palavra, pesquisando, estudando. Ele estudou latim e outras línguas. Ele é uma pessoa que tem uma mente brilhante, de conhecimentos, mas ele cresce no meio dessa família perturbada. Mas mesmo assim ele não se envolve nas confusões da família. Antônio, o menino Antônio ainda, um tempo depois, vai se tornar um homem que vai assumir toda essa herança dessa família. E qual é a herança que essa família tem, que o pai tinha deixado? Dívidas. Então ele vai fazer o quê? Ele vende essa casa, ele partilha com as duas irmãs, ele tem a obrigação de casar as duas irmãs, porque ele era o homem da família. Mas Antônio Conselheiro conhece uma menina chamada Brasilina Laurentina de Lima, uma cabocla de Sobral, também no Ceará. E com essa cabocla eles tiveram 2 filhos. Antônio Conselheiro, já numa certa idade, depois dos 25 anos de vida, e já com a família e casado com essa Brasilina e com 2 filhos, Antônio Conselheiro flagra sua esposa com outro homem no seu lar, na sua cama. O que se esperava de Antônio Conselheiro, como se espera desse país, né, machista que nós somos, né, até hoje ainda, imagine isso há 120 anos atrás, se a mulher é flagrada, a intenção era matar essa mulher e esse homem. Isso é uma traição. Quando se espera um ato violento de Antônio Conselheiro, ele simplesmente vê aquilo e ele abandona e sai sem dizer nada. Antônio Conselheiro vai sair, vai chegar na comunidade de Tigre, que é próximo de Quixeramobim, e vai construir uma escola. É o primeiro lugar onde ele vai passar aulas às crianças daquela comunidade. Já começou um fio de caminhada de Antônio. Mas ele segue na sua caminhada, ele vai até outra comunidade de Santa Quitéria, que lá ele encontra uma mulher mística, que esculpia madeira, santa em madeira, uma artesã, chamada Joana Imaginária.
por isso o apelido. Ele tem um relacionamento com Joana Imaginária, e qual dessa esposa, a segunda, vai nascer Joaquim Aprígio. Antônio Conselheiro tem uma vida, mas o que tinha na mente dele era um ensinamento de um padre chamado Ibiapina. Ibiapina foi um padre da sua época, eu acho que um dos primeiros padres a brigarem direto contra a igreja e bater de frente com a igreja, pois ele tinha um trabalho social. Qual era esse trabalho social? Era um trabalho de construir igrejas onde não tinha, cemitérios, santuários, era construir barragens. Era um trabalho social pelas comunidades pobres isoladas dos sertões. Esse povo vivia escravizado, esse povo trabalhava pela comida. Esse povo ouvia dos grandes coronéis o chicote. Esse povo ouvia dos padres: meu filho, reze e trabalhe, obedeça ao seu patrão. Era escravidão. Um dia, Antônio Conselheiro, no final de uma tarde, em Quixeramobim, ele se aparece de volta à cidade, vestido no roupão azul, um chapéu de palha, um cajado, na mão um livro Horas Marianas e de sandálias. Dali começa a sua peregrinação pelos sertões em busca dos maus aventurados. Quando perguntado o que ele ia fazer, ia construir igrejas, santuários, cemitérios e aguados para os desvalidos, os pobres, miseráveis e esquecidos dos sertões. Então, essa peregrinação de Antônio vai durar 20 anos, do sertão ao litoral e do litoral ao sertão. Antônio vai encontrar amigos e inimigos. Quem são os amigos de Antônio? São os pobres, miseráveis, escravizados? Quem são os inimigos de Antônio? São os grandes poderosos latifundiários, os grandes ricos burgueses, que nas missas sentam-se nas primeiras filas das cadeiras. E esses pobres miseráveis que vão se achegando e vão se amontoando atrás para ouvir a conversa do padre, que reze e trabalhe e obedeça ao seu patrão. Antônio quebra essa ideia e diz: meu filho, nas comunidades, reze, trabalhe e se organize. A terra é de todos, a terra é de ninguém, a terra pertence a todo mundo. E ao mesmo tempo não, porque é um usufruto. Aqui passamos, e é passageiro, é tão rápido isso aqui. Então Antônio faz esses ensinamentos pelos sertões, incomoda essa elite burguesa. E o problema maior de Antônio é quando ele chega aqui, à margem esquerda do rio Vazabarris, e ele funda a comunidade do Belo Monte. Depois de peregrinar por mais de 20 anos nos sertões, à margem esquerda do Vazabarris, ele encontra uma pequena comunidade, cerca de 70, 80 casebres, e ele forma a comunidade do Belo Monte. O que é que vai acontecer, gente? Essa comunidade, em 3 anos, vai se tornar a maior cidade do estado da Bahia, perdendo simplesmente para Salvador, que tinha 200 mil habitantes à época. Praticamente em 3 anos, essa comunidade vai chegar a 25 mil sertanejos. Esses pobres, miseráveis, desvalidos, escravizados, saíam em peregrinação pelos sertões em busca da terra prometida. Porque aqui, quando as pessoas chegavam, a terra era partilhada, eram construídas 12 casas em regime de mutirão por dia. Chegavam pessoas de todos os lugares. Nós estamos localizados numa região chamada Sertão de Canudos. Por quê? Porque aqui o que engloba Euclides da Cunha, Pombal, Queimadas, Monte Santo, Cansação, Uauá, Jeremoabo, Cicero Dantas, Antas, Cipó, Itapicuru, todas essas cidades em volta, Macururé, Xorroxó, formam-se o Sertão de Canudos, porque as pessoas migraram para cá. E aquelas pessoas mais distantes, como de Alagoas, como de Pernambuco, como de Sergipe, do Rio Grande do Norte, como do Piauí, também migraram muitas pessoas para cá. O que provocou a ira de um governo, do sistema burguês. Porque esses coronéis latifundiários perderam a mão de obra escrava que migraram para Canudos, abandonando suas terras. Então é necessário que matem esse homem. É necessário que acabem com essa comunidade. Porque essa ideia de igualdade e partilha não poderia progredir no país. Só para vocês terem uma ideia, nos dias de hoje, nós estamos no ano de 120 anos de Canudos. Vai ter muitos eventos comemorativos. E só para você ter uma ideia, em pleno século XXI, Canudos lutou contra o sistema opressor, escravocrata, há 120 anos atrás, disse não a esse sistema opressor. E hoje, em pleno século XXI, o que é que acontece? Tem um deputado do Mato Grosso que está com a reforma da lei trabalhista, e dentro dessa reforma, lá na relatoria dele, está escrito, sabe o quê? Que os trabalhadores rurais, na reforma, vai trabalhar pela comida e pela moradia, não vai ter direito a salário. Nós estamos voltando aí à época de Canudos.
Estamos voltando à época da escravidão. Um deputado do século XXI, ruralista, burguês, latifundiário. Então, esse sistema de Canudos que se levantou contra esse país, não é contra um país, é contra esse povo, essa pequena minoria que esmaga o sonho das pessoas. Então, Antônio Conselheiro e seus seguidores falaram não a isso. E em pleno século XXI, nós estamos dizendo não ao quê? A nada, estamos aceitando. Repare como esse povo foi forte, repare como esse povo é exemplo, é até motivo de estudo nas grandes universidades do mundo, por essa forma de reagir e dizer não à opressão. Em Canudos tudo se plantava, o feijão, o milho, a mandioca, tinha a criação do gado, tinha a criação do bode, tinha tudo esse sistema. Se no momento que era particular, eu plantava o feijão e no meu pedaço eu tirei 5 sacos de feijão. Mas você plantou do outro lado e você tirou só 3. Mas não foi eu que tirei 5 e você só tirou 3. Nós juntos tiramos 1. Então tudo era partilhado. Então essa forma de vida, essa experiência, ela é totalmente impossível para a grande classe burguesa desse país. É o regime escravocrata que esmaga o sonho em cada lágrima de um camponês que escorre. Tá os grandes latifundiários tilitando com suas taças de ouro, brindando mais um aumento da sua fortuna, em cima do suor e do sangue dos camponeses, que somos nós. Nossos antepassados que aqui jorraram. Canudos é isso. Canudos é negação a esse sistema burguês opressor. Então é necessário que destrua essa comunidade. E o que foi que aconteceu? A perseguição contra Antônio começa a primeira parte em Itapicuru. Ele é preso em Itapicuru, acusado de ter matado a mãe. Olha só que loucura. Ele ficou órfão de 5 anos. Mas por quê? Criaram uma ideia de que prendendo esse cara, desarticularia a ideia desse povo de igualdade, dessa comunidade mais igualitária. Você tira o líder, você dispersa a multidão. Então, quando eles prendem Antônio Conselheiro em Itapicuru, que é levado para o Ceará, e lá ele é inocentado, porque justamente a mãe dele morreu, ele tinha 5 anos de idade, não tinha como ele ter matado a mãe. Mas aí a lenda e a história dele ter matado a mãe é uma forma de tirar ele de sintonia. Mas tem uma coisa interessante nisso, que é importante a gente salientar. Qual foi a história que foi bolada que ele tinha matado a mãe? Porque juntaram a traição da mulher, né? Aí chegaram e criaram aquela história, que eu não sei se vocês conhecem, mas eu vou falar. Se quem conhecer, tudo bem. Diz que a mãe chegou para ele e disse: meu filho, tua esposa está te traindo, então o que é que vai acontecer? Ele não acreditou. Não, mas tu vai fazer uma viagem, tu se esconde lá. E tu vai ver que em altas horas vai entrar um homem lá na tua casa. Olha só que história, né? Quer dizer, aproveitaram uma sequência de fatos, né, da traição para montar um teatro. E aí o que aconteceu? Realmente ele foi, se escondeu e tal. Quando foi tantas horas, aquela mulher entrou lá, aquela pessoa vestida de homem, entrou na casa. Então ele não pensou 2 vezes, partiu de lá irado, chegou e atirou. Aí quando ele atira naquele personagem lá, que ele vai olhar, era a mãe dele. Foi essa história que inventaram para incriminá-lo. Tentaram arrumar um espaço para ele num hospício no Rio de Janeiro. Não conseguiram. Antônio segue e chega e se estabelece em meados de junho de 1893, à margem esquerda do Rio Guanabara. Quando ele chega aqui, encontra uma pequena comunidade de cerca de 70, 80 casebres de taipa, e seus moradores tinham um longo hábito de fumar uns cachimbos, porque tem uma planta, uma vegetação magiando o rio por nome de canudo de pito. É uma planta que mageia, então ela é um canudinho, faz a argila, faz o cachimbo, a argila do rio, ele tinha um hábito de fumar uns cachimbos. Quando Antônio chega aqui com cerca de 1.000, 1.500 pessoas, que começa, ele rebatiza o lugar de Belo Monte. Aí passa a ser conhecido o Canudo de Belo Monte. Aí é onde vem toda a migração. Mas tem um fato interessante, que vai provocar a ira do governo. E aí eles acham importante o fio da meada que ele precisava para destruir Canudos e cometer o genocídio. É importante vocês saberem que aqui, nesse pedaço de chão, não houve uma guerra. O que é uma guerra? Uma guerra são 2 exércitos bem treinados e tem normas de enfrentamento. Canudos não tinha. Foram 17 estados da federação.
Ou seja, foram 17 estados do Brasil que mandaram tropa para aqui, para degolar aqui mulheres e crianças e homens aqui nesse solo. Então, Canudos não houve uma guerra, houve um massacre e um genocídio, que até hoje isso é discutido. Então, Antônio Conselheiro se estabelece aqui. Mas na passagem no Bom Conselho, hoje uma cidade por nome de Cícero Dantas, Antônio Conselheiro e seu povo chegam na praça e ele briga diretamente contra o sistema oficialmente, quando ele é contra o pagamento de impostos. Vamos fazer uma reflexão. O que é imposto? Imposto é aquilo que nós pagamos. Se você compra um refrigerante desse, R$ 4, R$ 3, R$ 2,50 é de imposto. Ele só custa 50 centavos. Mas R$ 2,50 você paga pelo imposto. Isso aqui, quando aconteceu, as tabuletas de imposto no Bom Conselho, que o Antônio Conselheiro e os conselheiristas quebraram as tabuletas de imposto porque não achava justo que tinha uma mulher na feira vendendo uma esteira por R$ 5 e tinha que dar R$ 3,50 ao cara que estava cobrando imposto. E o cara não lhe deu nada em troca. Porque o imposto é o quê? É para voltar com... Esse é um dinheiro seu que eles tomam, que eles dizem que vai voltar com saúde de qualidade, educação de qualidade, saneamento básico, segurança pública. E não existe. Você está vendo que não existe. Onde é que está o dinheiro dos impostos? Está nos grandes cofres da Suíça, as contas bancárias espalhadas pelo mundo, nas cuecas de alguns deputados e ministros. E Antônio Conselheiro e seus seguidores, já há 130 anos, há 120 anos atrás, disseram não a isso. Porque não é justo eu pagar, porque você não me dá nada em troca. O juiz dessa comarca chamava-se Arlindo Leone. É importante vocês ficarem antenados, porque quando o Arlindo Leone muda para Juazeiro, Antônio Conselheiro segue para Canudos e Arlindo Leone vai para Juazeiro da Bahia. Ele vai trabalhar na comarca de Juazeiro da Bahia. Mas a comunidade se estabelece, a igreja ficou pequena. Um certo tempo, Antônio Conselheiro achou a necessidade de construir um templo maior. Pois aquela igreja estava pequena, não estava suportando hospitar muita gente. Aí é onde vamos encontrar de fato a barbárie. O gancho que eles faltavam para cometer o crime, eles acham aí. A madeira é comprada em Juazeiro. Como a madeira foi paga, adiantada, e tinha uma data para ser entregue, essa madeira não foi entregue. Quando chegou na data que não foi entregue, o Antônio Conselheiro manda uma pessoa lá em Juazeiro e fala ao fornecedor: se você não tem como entregar madeira, nós vamos buscar. Porque a gente precisa cobrir o templo, está só faltando a madeira para cobrir. Quem é o juiz da época, Arlindo Leone, foi da confusão lá com essa tabuleta de imposto. Nessa altura, a igreja, os grandes coronéis e os políticos estão alinhados para destruir Canudos. A igreja porque se sentiu ameaçada pela falta dos fiéis dentro das igrejas dos grandes padres safados coronéis, que se aliavam com os coronéis. Né? Faltavam os fiéis lá. Então o coronel está começando a cobrar do padre. Cadê, rapaz, os votos na hora da eleição? Porque é uma aliança. O coronel alimenta a igreja, toda a sua estrutura financeira. A igreja segura o voto ao político que dá sustentação. É uma sequência. 100 anos depois, a igreja pediu perdão aqui em Canudos, no centenário da destruição. Vieram uma junta de mais de 10 bispos e pediram perdão publicamente em nome da Igreja Católica. Então o que acontece? Antônio Conselheiro reivindica a madeira. Os conselheiristas saem daqui em direção a Juazeiro para buscar madeira. Mas o que é que acontece lá? O juiz Arlindo Leone comunica ao governador da Bahia, por nome de Luiz Viana, que mandasse tropas de polícia, reforço policial para Juazeiro, que a Juazeiro ia ser invadida pelos fanáticos de Antônio Conselheiro, que queriam saquear Juazeiro. Era o que eles queriam. Então a tropa parte com o tenente Espírito Ferreira, sem praças, partindo de Salvador, antes de chegar, se não me engano, Juremal, Barrinha Juremal, acho que é isso. Então quando chegou naquelas imediações, o trem para. Em vez deles seguirem, não, vamos ao encontro deles. Então a tropa desce em direção a Canudos
E os conselheiristas estão indo em direção a Juazeiro para buscar madeira. Então se encontram no Uauá, uma cidade daqui a 55 quilômetros, vocês passaram ali. Ali é o primeiro choque. Então era isso que eles queriam. Morreu cerca de 8 policiais, mais de 100 conselheiristas mortos. Eu não sei se vocês já ouviram falar numa palavra jagunço, que foi dado pela civilização a nós, sertanejos, de jagunços, porque jagunços, para quem não sabe, é a pior espécie de bandido que existe. É aquele cara que fica do lado do coronel, que o coronel tem um desafeto e diz, vai lá e mata aquele cabra que eu não quero ver ele mais. O cabra vai lá e mata mesmo. Esse é o jagunço, é a pior espécie de ser humano que existe. Mas eles credenciaram isso a nós, para as informações que estão chegando na civilização, eles estão combatendo aqui um monte de bandidos, jagunços bandidos. Não eram pessoas, mulheres e crianças e homens honrados que lutavam por dignidade. A notícia que chega lá é que eram bandidos da pior espécie, ou seja, jagunço é mais um termo pejorativo que foram colocados em cima de nós, conselheiristas. Então, a tropa acontece o combate no Uauá. O tenente Espírito Ferreira recua, cerca de 8 mortos, o médico enlouquece, cerca de 100 e tantos conselheiristas mortos. Tudo bem, o que se esperava? Acabou. Não. Aí que vai a coisa, pegou de fato. Logo após esse conflito de Uauá, depois do alto ali em cima, nós vamos falar um pouco, né? Eu quero fazer essa sequência aqui para vocês terem entendimento, porque na hora que a gente sair daqui, estamos só passando nos locais para vocês já terem a formação legal, certo? Dali do alto nós vamos ver uma serra ali chamada Cambaio. Na segunda, pensa bem, a primeira expedição com a polícia da Bahia, Tenente Pires Ferreira. A segunda expedição já não é mais polícia da Bahia, já é o Exército Brasileiro, comandado pelo Major Febrônio e 600 homens. Já vindo com que age melhor que o Exército tinha. Qual era a tática dos conselheiristas? Eles estão dentro de Canudos e para atacar os invasores, eles saem de Canudos e fazem emboscadas lá fora, para não deixar que o inimigo se aproxime. Isso aconteceu no Cambaio, isso aconteceu aqui em cima na favela, que tem as trincheiras que vocês vão conhecer nesse instante, isso acontece no Vale da Morte logo abaixo, isso acontece no Angico, isso acontece no Vale do Uburana, porque os conselheiristas saíam para não deixar que o inimigo se aproxime. Então Febrônio na segunda expedição contra Canudos e a primeira regular. Por que a primeira regular? Porque era o Exército Brasileiro. Então ele volta dali da Serra do Cambaio e por lá ele é chamado, quando chega de volta, Febrônio o Fujão. Vai se desenhar a terceira expedição contra Canudos. O país, nessa altura, os grandes jornais do país estão apavorados. Nesse momento, cria-se a ideia de que tinha que mandar alguém mais forte. E quem é esse grande representante do Exército Brasileiro? Um cidadão por nome de Antônio Moreira Serra. Ele é apelidado de corta-cabeça. Por aí você tira o grau de violência que esse cara passava para os outros. Ele em Santa Catarina, em Rio Grande do Sul, ele abafou certas revoluções cortando cabeças. Então ele é pavoroso, é o cão. Então ele é mandado para cá com mais 1.200 homens e mais outro coronel chamado Tamarindo. E ele consegue romper tudo isso aqui, que ele vem de Queimadas, ele vem de 30 Queimadas, a tropa de Queimadas desce, vem a Cansanção, tem o primeiro pouso, depois tem um segundo pouso em Monte Santo, até chegar aqui. Essa tropa faz esse trajeto a pé, só os oficiais, os comandantes que usavam o cavalo. Agora você imagina um soldado do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, um soldado de São Paulo aqui, dentro desse cenário. Não tinha chance nenhuma. Porque qual era o grande aliado de nós sertanejos? Nosso clima, a nossa flora, até a nossa fauna ajudava. A nossa flora, com a palmatória do inferno, com Cansanção, com Chique-Chique, com a cabeça de frade, com Ortiga, com Favela, com Macambiras. Tem até um poema meu que diz assim: Macambiras aliadas, pau-de-ratos pontiagudos, faziam revolução, ajudando aquele povo em busca de libertação. Então, isso era a grande resistência. E essa expedição do Moreira César veio como acabar. E a arrogância dele, quando ele chegou aqui, sabe o que ele disse? Ele disse que ia ganhar Canudos sem disparar um tiro. Ia ser a baioneta. Gente, vocês sabem o que é uma baioneta? Baioneta é o seguinte: tem um fuzil,
E lá na ponta do fuzil tem uma faca, tipo um punhal, lá na frente. Porque quando a munição acaba, eles vão matar as pessoas com aquela faca que está na ponta do fuzil. Ali, aquela parte da faca da frente é que é a baioneta. Então, ele prepotente chegou até a Fazenda Velha ali à frente e Canudos está lá embaixo. Ele tinha que atravessar um rio para chegar até a cidadela. E ele, acampado lá em cima com seus soldados, 1.200 soldados, ele resolve a prepotência de dizer que vai dar uma carga de 500 baionetas. Ou seja, 500 soldados iam descer em linha e iam entrar no arraial para matar as pessoas. Desculpa, para matar as pessoas só na baioneta. Justamente vai acontecer isso, ele manda essa tropa aí. Mas do alto, quando ele começa a perceber que está morrendo muitos soldados. Porque Canudos era assim. Tinha a igreja velha, tinha a igreja nova, o cruzeiro no meio. E à frente assim, mas tem uma cerca de 8 casas em linha reta, como uma praça das igrejas. As outras casas eram construídas tipo um labirinto. É uma virada para o norte, outra para o sul, outra assim, que não seguia uma linha. Então os soldados dentro desse espaço, eles ficaram vulneráveis. Ou seja, ficaram fáceis de ser pegos. Então morreu muito soldado, começou a morrer muito soldado, e ele percebendo que estava morrendo muito soldado, ele prepotente, ele vai e diz, vou dar brio a essa tropa. O que é um brio a essa tropa? Vou dar força a essa tropa. Vou aumentar a autoestima dessa tropa quando vê o comandante se destacando. Então ele monta num cavalo, se destaca, e ele vai partir em direção ao arraial. Só que, do outro lado, em Canudos, tinha um cara por nome de Pajeú, que era de Pajeú das Flores, em Pernambuco, um negro, que tinha recentemente abandonado a polícia e acompanhou o conselheiro. Esse conhecia e sabia quem era o comandante, que ele era de uma linha militar. Então, quando ele viu aquele cara diferenciado, se destacando naquele cavalo, isso ali é o comandante. Se a gente pega ele, a tropa vai desistir da coisa. E a tropa, nesse momento, já estava a fim de ir embora mesmo, porque ele estava perdendo. Então, quando ele é atingido, mortalmente na barriga, ele é trazido para o acampamento dele, na Fazenda Velha, e lá ele vem a morrer. Quem assume o comando é o segundo coronel Tamarindo. Qual é a ordem do dia de Tamarindo? É tempo de Murici, cada um cuida de si. Então, esses soldados foi uma debandada fuga por esses sertões, abandonando armas, abandonando munição, a terceira expedição. Os conselheiristas atrás desses soldados, recolhendo as armas, e matando esses soldados, recolhendo as armas e a munição. Mas o que é que vai acontecer, gente? A terceira expedição é derrotada, o país entra em choque, porque um grande líder do exército brasileiro foi derrotado em Canudos, onde só tinha as pessoas armadas com espingarda de matar passarinho, pau, pedra, ferrão de fura-boi, facão, eram as armas. Mas tinha uma arma maior, que era a coragem. A coragem de defender aquilo que você conquistou. Aí quando você sai da escravidão, você encontra a libertação, você não quer voltar mais. Então você luta até a morte por aquela liberdade. Nada mais do que justo. Eu jamais vou voltar à escravidão, porque o sofrimento vai ser dobrado. Eu vou ser penalizado por ter abandonado. Então eu vou ter que lutar aqui até a morte. Aqui eu encontrei a liberdade. Então essas pessoas, lá fora, no país inteiro, vai essa comoção de que tantos soldados estão morrendo em Canudos, e como é que um exército bem preparado perde para um monte de mendigos, de pobres miseráveis. Só para você ter uma ideia do que é essa coisa do sul do Brasil com nós, nordestinos, minha gente, nós daquela época, é engraçado. Quando você lê os sertões algum dia, vocês vão perceber. Nós éramos considerados como sub-raça. Você sabe o que é sub-raça? Nem raça nós tínhamos. Não era pior do que cachorro. Cachorro pelo menos tem raça, não tem? Nós nem era considerado nem como cachorro, nós era sub-raça. Nem raça nós tínhamos. Nós nem existíamos para os caras, para essa civilização. Não. Mas nós mostramos que nós somos fortes, que nós somos mais. Nós somos um povo bonito, guerreiro, forte, resistente. Nós lutamos em busca da igualdade e da justiça. Que hoje, em cada lugar desse país,
que luta por igualdade e por mais justiça social, seja no campo, na zona rural ou na zona urbana, nós somos um canudense gritando por igualdade e por justiça. Eu escrevi um poema que diz mais ou menos assim: foi no tempo passado que tudo aconteceu, e os senhores donos da terra e do poder se valeu, matando homens honrados, o sertão não esmureceu. Mas o sertanejo ainda é vítima desse jogo de poder, traçado em salas amplas, regado a uísque e prazer, e o homem do campo lá fora, às vezes, nem água tem para beber. Veja os políticos nos encontros, felizes, bem alinhados, e nas caatingas o povo sofrendo, desanimado, e no rosto de uma criança o choro desce calado. Verdadeiros filhos da pátria são senhores do poder, soberanos latifundiários, coronéis e bel prazer, deitados em berço esplêndido, e o povo no sertão morrendo, sem nada ter para comer. É o que nós vimos. Mas não lutamos contra isso. Esse sistema opressor. Então Canudos derrota essa expedição. Aí o país vai apavorar-se e vai mandar a quarta expedição, gente. São 5.000 homens e 4 generais. Arthur Oscar, Girardi, Silva Barbosa e Savagé. Uma coluna vem de Monte Santo com Arthur Oscar, a outra coluna vem de Sergipe com Savagé. A de Savagé vem pelo rio Vazabarris e chega na porta de Canudos. A outra coluna de Arthur Oscar vem pelo Vale do Umburana para entrar no que é afluente do Vazabarris para tomar Canudos de assalto. Mas o que é que acontece? Falando no Vale da Morte, nessa passagem que nós vamos ver do alto, o Vale da Morte, na quarta expedição, os conselheiristas ficaram entrincheirados em cima dos altos e surpreenderam os soldados que no vale passavam. Uma parte do comboio passou e chegou até aqui em cima do alto da favela. A outra parte ficou bloqueada. E essa outra parte, o que era que tinha nessa outra parte do comboio do exército? Alimentos e água. Então, foi uma refrega pesada em cima entre o Vale da Morte até chegar aqui no alto da favela. Nessa altura do campeonato, a coluna Savagé, que está vindo pelos Vazabarris, vai ter que se deslocar. Vai ter que sair do curso e vir para o Cravo Burro, passar pela Rocinha, para vir em defesa da outra coluna que está sendo derrotada. Se não tivesse aquela coluna, eles tinham perdido mais uma expedição. Porque a de lá, outra coluna vem salvar essa, aí eles conseguem passar o comboio e se estabeleceram aqui. Quando eles chegam aqui, aí de fato eles vão cercar Canudos e Canudos vai ficar sitiado. Depois ele vai pedir o reforço de mais 4.500 homens. Então são quase 10.000 soldados no final. No dia 22 de setembro de 1897, Antônio Conselheiro morre. A partir desse momento, personagens importantes de lá de Canudos, como os Vilanovas, que são cearenses, batem retirada para o Ceará. Um personagem importante, Pedrão, que era um dos guerreiros da frente de luta, aí que era da Vaz da Ema, saiu em direção pelo mesmo caminho que os Vilanovas saíram. Mas a grande maioria ficou. E ficou até o esgotamento total, que em 5 de outubro é quando vai se terminar esse fato. Por esses altos, por esses caminhos, por aqui embaixo que nós vamos ver dali de cima onde era Canudos, eram muitos corpos insepultos. Não dava para sepultar tanta gente. Então, nessa altura do campeonato, quando chega essa quarta expedição, Canudos está sedenta, Canudos está faminta, não tem água, não tem alimento, só tem pessoas doentes, só tem pessoas mortas, insepultas. É um ambiente totalmente monstruoso. É urubus, são cachorros que se alimentam, carne humana. Esse massacre dói até hoje na alma da gente. E aqui em cima, no final de tudo, o coronel Arthur Oscar, o general Arthur Oscar, tem um rapaz por nome de Beatinho. Beatinho era uma espécie de sacristão do conselheiro. Aquela pessoa que ficava mais próxima, nas orações e no deslocamento, um tipo de sacristão. E ele vem de lá de dentro da Canudos e veio se entregar com uma bandeirinha, com um panozinho branco, sobe aqui e aí conversa com o general. Que lá não estava aguentando mais, que estavam muitas pessoas doentes, e muita fome, muita sede. Aí o general disse, então tu volta lá e traz todo mundo, que todo mundo vai ficar legal, vai viver todo mundo. E a república é bom para os brasileiros.
O Beatinho, inocentemente, volta correndo. Chega lá, os homens válidos e as mulheres válidas que estavam com força ainda resistiram, ninguém vai sair daqui. Porque leva os doentes, leva. Aí ele vem com cerca de 300 pessoas, crianças e mulheres doentes, famintas, sedentas. Então ele sobe com esse grupo de pessoas. E quando chega aqui em cima, na presença desse general, o primeiro aproveitar para tomar água, né? Vou olhar a garganta aqui com o negócio. Eu vou falar uma coisa a vocês aqui, talvez choque, né? Eu não quero que vocês sigam. Isso é uma coisa muito particular minha que eu vou falar agora. Tá bom? Molhar a garganta aí, gente? Vamos voltar lá? Eu vou finalizar aqui, que é para nós sair nessa caminhada, né? Vamos passar aqui, tal, e seguir o jogo. Vocês estavam... Aí, tá gostando? Tá legal. Aí tá ótimo. Aí o que acontece? Esse momento que vai finalizar é um momento bárbaro. Para mim, particularmente, e para os filhos dessa terra, que têm seus descendentes aqui, seus antepassados da gente morreram aqui, que lutaram por essa causa próxima. O que é que vai acontecer? Vamos relembrar aqui. São 17 estados da federação que mandam tropas para cá. Com quase 10 mil soldados, com 4 generais, a última. Canudos está cercada. E aí o cara vem se entregar, mas ele volta lá e os homens válidos e as mulheres não quiseram se entregar. Nós vamos lutar até o final. Ninguém vai se render, não. E aquelas mulheres e aqueles homens lutaram até o esgotamento total com a arma na mão e defendendo. Quem veio para cá foram os doentes, as mulheres doentes e as crianças. Que para fechar o genocídio bárbaro e cruel, a que ponto chega a condição humana? E eu fico me perguntando se nós éramos chamados de atrasados, de sub-raça, de ignorantes, de loucos, mas nós, com todo o atraso secular, isolados do mundo, escravizados, jamais chegamos ao ponto de degolar alguém, de cortar a garganta de alguém, de prender alguém e cortar a garganta. Simplesmente nós nos defendíamos do ataque, mas não chegou até esse ato bárbaro que a civilização cometeu aqui. Por quê? Quando vem os prisioneiros... Gente, eu vou falar uma coisa bem particular. Esse hino nacional que vocês ouvem não é o meu hino nacional. Essa bandeira que vocês ouvem, que é de vocês, não é a minha bandeira. Esse país, Brasil, não é a minha pátria. A minha pátria é o sertão. Porque pátria é mãe. E mãe não mata filho. Mãe protege. E aqui, em cima, no final, homens, mulheres e crianças foram degolados ao som desse hino nacional e hasteando essa bandeira do Brasil. Então, como é que essa bandeira e esse hino vai me representar? Se ouviram como um fundo musical, eles pegou o nosso povo, doentes, famintos, indefesos, e que fosse, então, homens inválidos ainda, ou que seja, que está preso, e aqui ajoelhasse, botar o dedo no nariz, assim os dois dedos, botar aqui, dê viva a República. E se não dá um viva a República, ou se desse um viva a República, simplesmente era regulado para trás, exposto aqui, e aqui era cortado no pescoço, e é chamada gravata vermelha. Então quem são os ignorantes? Somos nós. Que chegou a cometer esse ato mal. E essa pátria é minha mãe? Não. Esse hino. Olha, o meu hino é Luiz Gonzaga cantando suas canções que falam de mim, que falam do meu povo. É o Lundu, minha dança. É a banda de pífano que toca. Essa é a minha música, é meu hino. A minha bandeira é o pôr do sol.
Assim, Mandacaru brilhando assim, enquanto eu sei, lá no horizonte. Eu tenho várias bandeiras. A minha bandeira é um vaqueiro encorado na caatinga, lutando pela sobrevivência. Eu tenho várias bandeiras que eu quero botar para me representar. Não quero dizer com isso que vocês façam isso. Isso é uma coisa muito próxima a mim. Tem 2 poemas que eu deixei para fazer o encerramento. Tem alguma pergunta, gente? Não. Tá legal? O codinome do conselheiro era pelo poder de negociar Não, e de convencer as pessoas pela boa palavra. Pela boa palavra. Era o conselheiro. Por sinal, é importante você falar isso. Gente, presta atenção. Ele teve, não só, esse foi o último apelido. Sim. O primeiro dele é Santo Antônio Aparecido. O segundo é Antônio dos Mares. E o terceiro é Antônio Conselheiro. Foi o que ficou. Porque o Antônio dos Mares que ele apareceu no litoral. Então, Antônio dos Mares, quando ele aparece no litoral. Né? Santo Antônio Aparecido é quando ele aparece. Quando ele cruza, saindo das terras do Pernambuco, e ele cruza para a Bahia, que vai sair de Sergipe, pela ideia que a gente tem, ele vai cruzar em Xorroxó. Porque lá em Xorroxó, por sinal, tem uma bela igreja que ele construiu. Você, quando passar em Xorroxó, e aquela bela igreja lá. Eu sou de lá. Pô, aquela igreja foi construída por ele. Xorroxó. A igreja, eu estava falando com minha colega, foi construída por Antônio Conselheiro. De lá ele fez outra, ele parte de lá e vai para Crisópolis, tem outra também lá em Crisópolis que foi construída. Você vem descendo essa região e as igrejas, tudo coisas fantásticas. Então o que acontece? Eu vou fechar aqui essa parte para seguir nossa caminhada. A hora voou, não foi? Olha, gente, tá aqui, foi. Olha, gente, tá aqui. Esse é o meu trabalho mais novo, que é Nudos no Estado da Caatinga. É um livro de poesias, basicamente feito para estudante mesmo, por causa do precinho da camarada. É apenas R$10. Quem interessar, ainda leva um autógrafo ainda de cortesia. Então vamos lá. Vou encerrar aqui. Primeiro, essa poesia que tá, esse poema está nesse livro aqui. Eu não vou recitar. Por favor, gente, aí, para finalizar com aquela chave de ouro que vocês me ajudaram bastante, obrigado. Eu sei que depois, se os professores cobrar de vocês na sala de aula, vocês vão estar à altura para responder, porque vocês prestaram atenção. Não. Vamos encerrar aqui, gente? Pronto, quando vocês verem na televisão, fala do sertão, geralmente mostra a gente ridículo, né? Mostra a seca, mostra a fome, mostra aquela seca, esqueleto por todo lado. As nossas belezas, vocês já viram no horário nobre das televisões? Não, só vê miséria. Então eu fiz uma coisa engraçada. Aí eu fiz um questionamento. Eu chamo assim, meu sertão. Se você pensa só em seca, quando lembra do sertão, em animais esqueléticos, só fome, desolação, vou te mostrar de verdade, na maior simplicidade, a beleza da região. Uma flora que encanta até o modesto cristão. Ao ver no umbuzeiro a sua transformação, se despide de suas folhas e se enfeitar com flores nos cambueiros do verão. A beleza contorcida de um pé de mandacaru, com um pôr do sol ao fundo numa silhueta em azul, se despedindo do dia, ainda escuta com alegria o canto do atrasado aninho. Você precisa conhecer a beleza da craideira, se encantar com a uburana e com o cheiro da aroeira, ver a flor do cansanção desabrochando de paixão, olhando para a faveleira. Um Santo Antônio animado, o melhor da região. Tem beatas que rezam na maior adoração e a banda de pífano toca o lundu, que é dança nossa para manter a tradição. Mas é bonito de ver um vaqueiro aboiar. E no sol do meio-dia, a catingueira está lá, meu sertão acolhedor. Seja pobre ou doutor, pode vir nos visitar. Tá bom, né? A saideira em homenagem a Antônio Conselheiro, que a gente não pode deixar de fazer, né? Então você que é de Xorroxó, né? Nos sertões ele encontrou pequenas comunidades em estado de abandono, entregue ao descaso,
Construía cemitérios, igrejas e santuários. Era uma vida marcada por conselhos e gratidão. O pouco que recebia, dividia entre irmãos e seguiam cantando ladainhas com emoção. Foram tantos os lugares que Antônio peregrinou. Bom Conselho, Natuba, Itapicuru profetizou. Xorroxó, o além da igreja, o conselheiro deixou.